Para alguns líderes cristãos, havia razão de se tirar partido da popularidade do domingo. A observância do domingo faria a cristandade mais atraente para pagãos que já adoravam o sol nesse dia. Por exemplo, Constantino era, assim como Aureliano e Diocleciano, um adorador do sol. Porém, ele foi o primeiro imperador a professar o cristianismo. Foi durante uma cruzada contra os seus inimigos que ele supostamente se converteu ao cristianismo. Seus biógrafos dizem que durante uma batalha-chave perto de Roma, Constantino viu uma cruz luminosa no céu. Ele associou essa visão com a sua vitória subsequente e declarou-se cristão. Os historiadores não têm certeza se a conversão de Constantino foi genuína ou não, já que ele também manteve as suas superstições pagãs durante a maior parte do seu reinado. Ele aceitou batizar-se somente quando estava no seu leito de morte. Ainda assim, seu reinado marcou uma reviravolta dramática na história do cristianismo. Em 313 da nossa era, com o consentimento de seu co-imperador Licínio, ele legalizou a religião cristã. O reinado de Constantino Magno representa uma era importante na história do mundo. É a era da dissolução do Império Romano, o início, ou melhor, a consolidação do despotismo oriental, com uma nova capital, uma nova constituição e, por último, uma nova religião. Se converteu Constantino ao cristianismo ou foi vice-versa? Quem é que sabe? Hoje o que é importante para nós é que daí surgiu uma igreja diferente e um Estado diferente. De fato, os dois estavam tão misturados que dificilmente se distinguia ali a divisória entre um e o outro. Parece que a religião pessoal de Constantino era uma mistura do culto ao sol mitraísta e o cristianismo. Segundo seu biógrafo Eusébio, Constantino ordenou ao seu exército que honrasse cuidadosamente o dia do Senhor, o domingo, chamando-o o dia da luz e do sol, claramente em termos pagãos. Considere essa passagem da sua famosa lei dominical do ano 321 da nossa era. No venerável dia do sol, que os magistrados e o povo que mora nas cidades descansem e que as oficinas estejam fechadas. No campo, no entanto, os que se dedicam à agricultura podem continuar livre e legalmente seus trabalhos. A primeira lei obrigando ao povo a celebrar e descansar no domingo foi uma lei promulgada pelo imperador Constantino no ano 321 depois de Cristo. Não se faz nenhuma referência à teologia cristã nem aos ideais cristãos. Se pede abster-se de trabalhar no venerável dia do sol, o qual é uma alusão ao fato de que o sol era mais e mais um objeto de adoração. Desta forma, a primeira lei dominical, ordenando ao povo a observar o domingo, não tinha nenhum sabor cristão. Embora Constantino tenha promovido o cristianismo e construído muitos templos cristãos, ele fechou poucos templos pagãos. Temos o calendário romano do ano 354 d.C., 17 anos após a morte de Constantino, onde se marcam 4 diferentes festas ao Deus Sol ao ano. Isto indica que o Deus Sol existiu durante o reinado de Constantino e dos seus sucessores. Será que a lei dominical de Constantino definiu a questão do sábado e do domingo? Não segundo os registros da antiga cidade de Laodiceia, onde os líderes eclesiásticos se reuniram em meados do IV século. O Concílio Eclesiástico de Laodiceia tratou especificamente sobre quais escrituras deveriam ler-se nos cultos de sábado. Os evangelhos são para serem lidos no sábado, juntamente com as outras escrituras. O fato de que o concílio tratou desse assunto é uma prova irrefutável de que os membros da igreja cristã assistiam aos cultos de adoração no sábado do 7º dia. Tome-se conta de que isto ocorria 300 anos depois de Cristo,
E ainda tem mais. Os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas sim trabalhar nesse dia. E se puderem, devem honrar o dia do Senhor, descansando como cristãos. Se alguém for encontrado judaizando, seja ele anátema de Cristo. O que o concílio quis dizer com judaizar? Os judaizantes eram aqueles cristãos que não trabalhavam no sábado, assim como os judeus. Os líderes cristãos queriam que todos trabalhassem no dia do sábado e se abstivessem de trabalhar no primeiro dia da semana, o qual eles chamavam de dia do Senhor. E isso estava de acordo com a lei dominical promulgada pelo imperador Constantino. Apesar da popularidade do culto ao sol e das leis dominicais dos imperadores, muitos cristãos continuaram adorando no sábado do sétimo dia. De fato, foram poucas as igrejas cristãs que abandonaram o sábado. Embora quase todas as igrejas do mundo celebrem os sagrados mistérios no sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e de Roma, por conta de alguma tradição antiga, cessaram de fazê-lo. Sem dúvida alguma, houve cristãos que ainda observavam o sábado do sétimo dia, mesmo na segunda metade do quarto século. Apesar de discussões teológicas, preconceitos antijudaicos e os decretos do imperador, o sábado esteve no centro do conflito entre os papas e os patriarcas. O dia semanal de descanso e de adoração tornou-se a prova de autoridade eclesiástica e a marca de submissão à soberania de uma nova forma de governo religioso. Foi a principal causa da maior brecha que dividiu a igreja cristã por 900 anos. Porém, falaremos mais disto quando voltarmos com o 5º programa da série O Sétimo Dia, Revelações das Páginas Perdidas da História.